segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava. Nós hoje vamos concluir aqui o tópico intitulado Breve Apresentação do Budismo, né? Só lembrando que na semana passada, quando nós iniciamos o estudo desse tópico, nós vimos aqui o Lama falando que nós vivemos hoje numa era afortunada, ou seja, uma era que segundo a tradição budista, 1000 Budas reencarnarão no planeta trazendo ensinamentos para que a humanidade possa evoluir espiritualmente, né? E na semana passada a gente leu o trecho onde o Lama contava a respeito de uma encarnação anterior do Buda Sakyamuni, né, que é esse Buda que nós conhecemos atualmente, onde ele se chamava Sumedha e onde ele encontrou o Buda daquela época, que era o Buda de Pankara, né? Recebeu seus ensinamentos, se devotou a praticá-los intensamente, não só naquela vida em que ele se chamava Sumedha, mas ao longo de muitas outras vidas, né? Até que então ele renasceu como Gautama Siddhartha e se tornou, depois, nessa encarnação como Gautama Siddhartha, se tornou o Buda Sakyamuni, né? Esse Buda que nós conhecemos hoje, né? Então, na continuação desse tópico, aqui agora o Lama vai descrever como se deu o nascimento de Gautama Siddhartha, né, que se tornou o Buda Sakyamuni. E é interessante a gente perceber que em todas as religiões a descrição do nascimento desses grandes mestres iluminados, né, sempre tem um aspecto mágico, né? Eles nunca nascem, pelo menos nas descrições, né, das tradições religiosas, eles nunca nascem de uma maneira comum, né? Jesus, por exemplo, veio o anjo, né? Falou com Maria e Maria engravidou, né, de uma maneira, entre aspas, miraculosa, né? Então a mesma coisa também aconteceu com o Buda, porque no seu nascimento ocorreu o seguinte, o Lama diz assim: nesse momento, no reino dos Sakyas, que era o reino onde viviam os pais do Buda, né, os pais de Gautama Siddhartha, na Índia, a rainha Maya teve um sonho no qual um elefante branco penetrava em seu ventre pelo lado direito. Ela acordou o marido, o rei Suddhodana, e disse-lhe: estou grávida. Então vocês veem, é muito semelhante à história de Maria, né? Ela sonhou que um elefante branco penetrava pelo lado direito do seu ventre e acordou já grávida, avisando o marido que estava grávida. O príncipe Siddhartha nasceu apresentando sinais extraordinários. Então também nisso coincide, né? Jesus também nasceu. Quando Jesus nasceu, também ocorreram muitos sinais extraordinários que foram, inclusive, seguidos pelos 3 magos, né? Que seguiram a estrela para ir conhecer o iluminado que havia nascido na Judéia. O príncipe Siddhartha nasceu apresentando sinais extraordinários. Viveu nos palácios reais em grande felicidade, até o momento em que, defrontando-se com as evidências de doença, decrepitude e morte, o voto feito perante Dipankara amadureceu, produzindo no príncipe o impulso de se dedicar à vida espiritual, e assim foi viver na floresta. Então olha só que interessante, na nossa mensagem de hoje nós estamos falando exatamente sobre o comentário de Emmanuel a respeito daquela passagem em que Jesus fala sobre tomar a sua cruz e segui-lo, né, e ir após ele, né? Aqui a gente vê que o Buda, quando encarnou como Siddhartha Gautama, né, filho de um rei, o rei Suddhodana, né? Mas, como a gente já havia falado aqui no início, em vidas anteriores ele já havia se encontrado com um ser iluminado, que era Dipankara, e tinha feito os votos de também se tornar um Buda, um ser iluminado, um ser desperto, né? E aí, quando ele nasceu aqui, ele viveu durante 29 anos, se eu não me engano, dentro do reino, como diz o Lama aqui, em plena felicidade. Só que aqui essa felicidade é aquela felicidade mundana, né? Até que eu já até contei essa história aqui, né? Ele saiu do palácio, encontrou um doente, encontrou um cadáver, né? Encontrou foi um doente, aí um velho, né? Então aí ele se deparou com envelhecimento, doença e morte. E aí aquele voto que ele havia feito em vidas passadas e que estava como uma semente na mente dele, aquilo amadureceu.
E assim, como aquilo tinha sido cultivado por ele durante vidas a fio, não foi uma só, foram várias e várias encarnações, né? Cultivado durante várias e várias encarnações. Então, ao se deparar com o envelhecimento, a doença e a morte, aquilo brotou nele, aquele voto que ele tinha feito veio à tona de novo, né, na sua mente, e ele falou: não, eu preciso fazer algo diferente. Né? Por quê? Porque eu estou aqui dentro do palácio, né? Eu tenho todas as riquezas à minha disposição, né? Ele era também um jovem muito saudável, habilidoso, inteligente, né? Tinha um domínio de todo o conhecimento da época, dizem inclusive que era muito habilidoso com a espada, né? Então daria um rei assim perfeito, né? Um sucessor do seu pai perfeito. Mas aquele voto que ele tinha feito estava muito forte nele, então ele resolve abandonar tudo isso e vai para a floresta meditar. E é lá que ele, meditando e praticando durante 6 anos, ele atinge a iluminação. E aí se torna um Buda, porque Buda em sânscrito significa desperto, iluminado. Na linguagem espírita, espírito perfeito, ou seja, completa o seu estágio. Né? Então ele, depois de 6 anos de prática, de ascetismo, né, de jejum, ele fez tudo que tinha na época para fazer, né, que podia fazer com alguns mestres que ele foi encontrando, e aí atingiu a iluminação. Né? E então o Lama segue dizendo: após um período de vida ascética, Siddhartha libertou-se completamente de todos os padrões automáticos que produzem as experiências convencionais da realidade. É isso que significa despertar. E é isso que nós um dia vamos atingir também. Nós vamos nos liberar de todos esses impulsos automáticos que a gente ainda não consegue dominar. Por diversas vezes a gente fala aqui nos nossos comentários, né, que a gente já estuda o Evangelho há muitos anos, mas se vê ainda tendo explosões de raiva, tendo momentos de desânimo, né, tendo, enfim, todas essas emoções perturbadoras que a gente sabe que não são favoráveis ao nosso avanço espiritual, e que a gente também não quer ter, mas a gente ainda não domina, são automáticas. Né? Então, a iluminação, o despertar, ele significa exatamente isso que o Buda atingiu aqui, e que o Lama está descrevendo, ou seja, a liberação de todos os padrões automáticos. Né? A nossa mente se torna uma mente realmente lúcida, clara, né? Liberta, ela não age mais por impulso, né? Ela age por consciência, por clareza, né? Sabendo o que tem que fazer, né? Discriminando claramente o que cada momento requer, né? E aí ele diz, ele segue dizendo assim, que com o despertar, Siddhartha também extinguiu o sofrimento e atingiu a onisciência, a condição idêntica de todos os Budas do passado e do futuro, ou seja, de todos os seres iluminados do passado e do futuro, né? Jesus também era assim, né? Ele também tinha essa faculdade da onisciência, né? Porque ele de longe ele curava, né? Ele poderia, inclusive, por exemplo, falar com uma pessoa sobre alguém que aquela pessoa conhecia e que ele nunca tinha visto, né? É isso que se chama onisciência, essa capacidade de transcender tempo e espaço, né? É como o ser desperto, mesmo quando ele está encarnado, como era o caso de Jesus, como era o caso do Buda, ele não fica limitado pelos 5 sentidos, né? Ele não consegue ver apenas aquilo que os olhos veem, ele não consegue ouvir apenas aquilo que os ouvidos captam, né? Ele vai além disso, né? Ele tem o que a gente chama hoje no estudo da parapsicologia de poderes paranormais, né? Que vão além da normalidade, né? Que vão além do comum, né? E aí o Lama segue dizendo que enquanto Siddhartha meditava sob a figueira sagrada, desafiando Mara, o senhor da ilusão, Siddhartha enfrentou e superou muitos desafios. Mara na linguagem sânscrita indiana é o demônio, ou seja, tudo que é inferior, né? Porque a gente já sabe que tanto na doutrina espírita quanto no budismo, o demônio não é algo exterior a nós, né? Mas são nossas próprias inferioridades, né? Nossas próprias emoções perturbadoras, nossos próprios impulsos, né? Então, essa simbologia aqui de que Buda enfrentou Mara é aquela mesma de Jesus no deserto. Lembram que Jesus foi para o deserto? E o Benedito até viu Maria Madalena, né? Você viu aquela passagem? Que eles botam o demônio e aparece para ele literalmente enchendo o saco, né? Fazendo todo tipo de tentação
né? Porque aí é como se fosse assim, aquele último teste. É o teste para tirar 10, ou seja, é o teste para galgar a perfeição espiritual, né? E ali no filme está muito bem descrito, porque o demônio é chato, além de tudo, né? Tem aquela cara antipática, né? Enjoada, aparece. Tem poderes, né? Mas usa para o mal e para desviar Jesus do caminho dele. Então a mesma coisa aqui Buda também, né? Foi desafiado por Mara. E no último encontro com Mara, este disse a Siddhartha que a condição de liberdade que havia atingido, só ele poderia conquistar, que ele guardasse aquele conhecimento para si, pois ninguém mais o entenderia. Olha só, essa é a última tentação. É convencer o Buda de que, olha, guarda isso para você. Não espalhe, não vai pregar para mais ninguém, porque, não, olha só, isso, você está vendo, o ser humano comum não vai conseguir enxergar isso. Então ele queria afastar o Buda da compaixão. A última tentação, fazer o Buda se achar. Né? Olha, eu sou diferente, essa turma não vai entender. Eu atingi, mas eles não vão atingir. Eles não vão ter a mesma disciplina que eu tive, eles não vão ter a mesma concentração que eu tive. Então essa foi a última tentação, né? Porque é como se fosse assim, a última prova, né? E aí na sequência, o Lama diz, compreendendo que todos os seres têm a natureza ilimitada, Siddhartha colocou-se de pé para levar sua experiência de liberação a todos os seres. Tornou-se então Gautama, o abençoado, o Buda Sakyamuni, o sábio silencioso da família dos Sakyas. Ou seja, o Buda se levantou da sua meditação após essa tentação porque ele venceu essa tentação. Ele falou, não, todos os seres têm essa mesma natureza ilimitada que eu tenho. O potencial está lá dentro, eu só preciso de paciência, né, empenho, devotamento à minha missão, mas vou ajudar muitos seres a atingir esse estágio que eu também consegui atingir. Então ele venceu essa tentação. E na história do Buda, essa vitória, ela é simbolizada pelo momento em que ele se põe de pé. Por quê? Porque ele está sentado meditando. Muito e muito tempo, né? Mas aí ele sai desse seu estado de absorção meditativa e vai para o mundo para levar o ensinamento para os outros. E foi justamente esse movimento dele há 2.500 anos atrás que nos permite hoje estar estudando aqui. Porque ao passar os ensinamentos, né, houve muitos outros seres que atingiram também o estado desperto e foram registrando isso e passando geração após geração, né, numa linhagem contínua que chega até nós durante 2.500 anos. E aí o Lama conclui dizendo, a partir dali o Buda Sakyamuni dedicou-se a socorrer os seres incessantemente. Até o fim da vida, aos 80 anos, proferiu 84 mil ensinamentos. Então vocês vejam como é rica, né? Só o Buda, pessoalmente, proferiu 84 mil ensinamentos, porque ele atingiu a iluminação aos 36 anos e desencarnou aos 80. Então ele passou 44 anos totalmente dedicado a essa missão de disseminar o que ele tinha aprendido, né? E ele segue dizendo, ao longo dos 25 séculos que nos separam daquela época, a transmissão de sua experiência foi preservada, praticada e ensinada de forma ininterrupta, geração após geração. Adaptando-se às diferentes mentalidades dos seres, os ensinamentos do Buda foram apresentados de forma variada. A seguir, alguns desses enfoques. Aí na semana que vem nós vamos ver esses enfoques dos ensinamentos, né? Mas olha que interessante nessa conclusão, quando o Lama faz referência a essa capacidade que o budismo teve de se adaptar a culturas diversas, porque ele foi gestado na Índia, né? Hoje, atualmente, essa região onde o Buda vivia é o Nepal, é o atual Nepal, né? Da Índia, ele transmigrou para a China, onde surgiu o budismo Shan, né? Depois foi para o Japão, onde surgiu o budismo Zen, que é o mais conhecido no Ocidente, né? Todo mundo, quando fala em budismo, pensa logo no Zen budismo, né? Que é o budismo japonês, né? Depois foi para o Tibete, né? O budismo tibetano. E cada um deles tem características diferentes, baseado na cultura aonde ele chegou, né? O que mostra que os ensinamentos eles realmente são universais, né? E é por esse motivo que a gente também estuda eles aqui no sábado, porque embora os estudos evangélicos eles não tenham raiz no Oriente, pelo menos não no Oriente, no Extremo Oriente, né? Mas sim no Oriente Médio, né? Porque Jesus vivia na Galileia, mas os princípios abordados são os mesmos, né? Então, embora as linguagens sejam distintas, a gente vai percebendo que elas se referem aos mesmos princípios. Então, estudar os diferentes ensinamentos é uma forma da gente iluminar de diversos pontos o mesmo objeto. E aí as coisas vão ficando mais claras.
para nós. Essa é a vantagem da gente poder estudar, aqui no nosso caso, né, seriam duas tradições diferentes, né, que é o Evangelho, né, o Espiritismo, que é fundamentado na tradição cristã, e o budismo, né, fundamentado na tradição budista.